Você tem visto nas comunicações digitais da igreja várias atividades das quais você pode participar. Esperamos que você esteja sendo edificado em cada uma delas. Mas agora gostaríamos de falar de duas coisas muito significativas para a vida da nossa igreja. A primeira delas é o movimento 135. É um movimento em que cada membro da igreja telefona para 3 pessoas e ora por outras 5. Ou seja, com este movimento, nós queremos que cada um de nós seja um instrumento, uma bênção de Deus na vida de outra pessoa, dando uma palavra de apoio, acompanhando aquilo que está acontecendo na sua vida para ela superar esses momentos de dificuldades. E que também estejamos orando por aqueles que não conhecem Jesus Cristo e também dando uma palavra a eles de tal maneira que eles possam sentir que Deus tem um propósito para as suas vidas. Seja útil neste momento e edifique outras vidas. Queremos ressaltar também a importância de você continuar contribuindo com a sua igreja. Nós temos disponibilizado nas telas e nas mídias sociais os números das contas bancárias da igreja e o CNPJ para que você possa fazer a transferência bancária da sua oferta, do seu dízimo. E depois que você fizer isso, você pode verificar também que nós colocamos aí o e-mail da igreja, para que você mande uma mensagem informando o que é dízimo e o que é oferta, para que esse lançamento possa ser feito corretamente na contabilidade da igreja. Nós estamos colocando essas informações porque sabemos que o nosso compromisso é com o Senhor e todos nós temos alegria em contribuir para a sua obra que continua sendo realizada. Que Deus lhe recompense e lhe abençoe no propósito de contribuir com seus recursos para o engrandecimento da obra do Senhor. Faltam 120 dias para a primeira Igreja Batista de Manaus comemorar seus 120 anos no dia 5 de outubro de 2020. É um bom momento para lembrarmos um pouco de como Deus agiu na história para que o Evangelho de Jesus Cristo chegasse até o coração dos amazonenses. Outras iniciativas de pregação do Evangelho existiram na cidade de Manaus no final do século XIX, mas elas não permaneceram. Em agosto de 1897, vindo de Belém, o missionário batista Eurico Alfredo Nelson e sua esposa Ida Lindenberg Nelson visitaram Manaus com o propósito de iniciar uma igreja na cidade. Nessa primeira visita, pregou em mais de 20 lugares diferentes e, dentre os convertidos, batizou 5 pessoas, das quais 4 vieram a ser membros fundadores da PIB de Manaus. Voltou mais 2 vezes à cidade. Finalmente, em junho, dia 4 de junho de 1900, o casal Nelson chegou a Manaus para fixar residência e dar continuidade ao trabalho que iniciara em 1897. Organizou a escola bíblica dominical para ensinar a palavra de Deus aos novos crentes. Batizou diversos irmãos, até que no dia 5 de outubro de 1900, organizou a primeira Igreja Batista de Manaus com 20 membros. A ata de organização registra que Eurico Nelson foi eleito o primeiro pastor da igreja, o coronel Manuel Araújo como diácono e tesoureiro e o irmão Jesuíno Correia Filho como secretário. A igreja começou a sonhar com um templo próprio, porque cresceu rapidamente e no final de 1901 já contava com 54 crentes, fruto do trabalho de evangelização de todos os seus membros. O primeiro estatuto da igreja como organização civil foi aprovado em 19 de maio de 1902 e posteriormente registrado em cartório. O sonho de uma nova sede foi realizado com a inauguração do templo próprio em 2 de agosto de 1903. A igreja realizava várias formas de evangelização nos lares e nas ruas, bem como no interior do Amazonas. Além disso, usava a imprensa como forma de divulgação de suas crenças. Primeiro, publicou o jornal O Evangelista. Depois, publicou o jornal O Evangelizador, cujos exemplares se encontram na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Em agosto de 1906,
o pastor Eurico Nelson foi para Santarém e assumiu como pastor da igreja José Manuel Cavalcante de Almeida Sobrinho, que realizou um trabalho de evangelização dinâmico com os membros mais jovens da igreja. Em 5 de junho de 1908, assumiu como pastor o professor Tomás José de Aguiar, que desenvolveu várias atividades de discipulado e iniciou a campanha para a construção de um templo definitivo, que veio a ser inaugurado em 1º de janeiro de 1911. Infelizmente, depois da inauguração desse templo, o pastor Tomás adoeceu e veio a falecer em 14 de setembro de 1911. Então, o pastor Eurico Nelson voltou por 2 vezes a assumir o pastorado da igreja. Um pouco mais de história veremos em outra oportunidade. Até lá! Que alegria crer em Cristo. Que alegria é crer em Cristo, em seu nome confiar, observar os seus ensinos, nas promessas descansar. Que alegria é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer. Que alegria é crer em Cristo, meu amigo e Salvador. Andarei seguro sempre, bem feliz em seu amor. Cristo, eu confio.
minha fé crescer. Cristo, Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer. Cristo, Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer. Oremos, irmãs. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia que Tu acrescenta às nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado, porque Tu és um Deus misericordioso, justo e bom. Sabemos, Senhor, dos Teus planos para nossas vidas e que Tu estás no controle de tudo. Nesse momento Te apresentamos, Pai, aqueles que estão nos hospitais, Senhor, precisando de cura. Também aqueles que agora com seus corações entristecidos, perderam entes queridos, ó Deus, tem misericórdia, só Tu pode enxugar as lágrimas, Pai, e dar o consolo necessário. Abençoa o nosso país, o nosso estado, os nossos governantes, ó Deus, dá sabedoria a eles, querido. Renova nossas forças, dirige os nossos passos e que possamos a cada dia, Pai, Te colocar em primeiro lugar nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Dize para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diz ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Dize para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diz ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar.
salvar. Ele é o refúgio em meio às lutas, o escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Dize ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Assim orou Davi no Salmo 17. Ouve, Senhor, minha súplica por justiça. Atende a meu clamor por socorro. Escuta minha oração, pois ela vem de lábios sinceros. Tu puseste à prova meus pensamentos. Durante a noite examinaste meu coração. Tu me sondaste e não encontraste nenhum mal. Estou decidido a não pecar com minhas palavras. Quanto ao modo de agir, segui teus mandamentos, que me guardam de imitar as ações de pessoas cruéis. Meus passos permaneceram em teu caminho, meus pés não se desviaram dele. Clamo a ti, ó Deus, pois sei que responderás. Inclina-te e ouve minha oração. Mostra-me as maravilhas do teu amor. Com teu poder, tu livras os que buscam em ti refúgio dos inimigos. Protege-me como a menina de teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém. Em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lutas e pesares, enfrentamos tentação, mas conforto recebemos indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão aos contritos. Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a
Oremos. Te agradecemos, Jesus, pelo teu amor e pela tua bondade. Obrigado, Jesus, pela tua fidelidade. Nós somos gratos, Senhor, porque nós temos a liberdade de aprender mais de ti e aprender mais sobre a tua palavra, meu Pai. Nesse momento nós colocamos diante de ti aqueles nossos irmãos que passam por problemas de saúde, que estão com problemas de enfermidade, Senhor, que tu estejas olhando para eles, dando a tua provisão, Senhor, dando a tua cura, se assim for da tua vontade. Lembramos especialmente agora do irmão Homem Salvador, que tu estejas ali com ele. Lembramos também da irmã Uda Ruda, que também passa por problemas de saúde, que tu estejas, Senhor, abençoando os nossos irmãos e tantos outros que passam por enfermidade. E que precisam, Senhor, de cuidados médicos, que tu estejas abençoando, dando sabedoria aos médicos que têm cuidado deles, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida dos nossos irmãos. Te pedimos, Pai, por aqueles também que perderam seus familiares, amigos ou entes queridos recentemente. Que tu estejas dando consolo, que teu Espírito Santo dê o consolo, Senhor, para cada um dos nossos irmãos, meu Pai. Te pedimos, Senhor, pela nossa cidade, pelo nosso estado. Tu sabes os problemas que nós temos vivido, mas nós entregamos tudo nas tuas mãos. Nós sabemos que tu cuida de nós e nós sabemos que tudo está no teu controle, meu Pai. Que nós possamos confiar no Senhor, descansar em ti, saber que dias melhores virão. Que a nossa confiança esteja somente no Senhor, que nós possamos crer ainda mais em ti e confiar ainda mais no Senhor, meu Pai. Que tu estejas abençoando também aqueles nossos irmãos que recentemente perderam o emprego, que tu estejas abençoando com uma nova oportunidade de trabalho logo mais, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa, Senhor, a nossa igreja, os nossos irmãos, a nossa liderança, nos dá sabedoria, nos dá entendimento para fazermos sempre o melhor para o Senhor. Que, acima de tudo, nós possamos confiar em Ti e que nós possamos, Senhor, ser sal e luz por onde nós formos. É o que nós pedimos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Fazer o que sem mim.
Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versos 1 a 4, encontramos estas palavras importantes para a nossa vida. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Neste texto, Paulo orienta Timóteo e nos orienta também sobre a prioridade da oração na experiência do cristão. As primeiras palavras são: antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Oração é prática essencial na vida dos homens e especialmente na vida dos crentes. No Novo Testamento, oração e orar são citados 163 vezes. Orar é uma grande necessidade. Os pedidos de oração são constantes na vida de homens, mesmo aqueles que não têm se aproximado de Deus de maneira mais direta. Aqueles que têm vivido aparentemente sem Deus se lembram do valor da oração quando passam por necessidades. É interessante que no Velho Testamento, no início da história do profeta Jonas, que estava procurando fugir do cumprimento da vontade de Deus na sua vida, ele está fugindo, ele está em um navio e há uma grande tempestade, e aqueles pagãos no meio de quem ele se encontrava chegaram a pedir a ele que orasse ao seu Deus, para que orasse por livramento, porque eles de repente se encontraram no meio de uma grande tempestade. Esta experiência está escrita logo no primeiro capítulo da profecia de Jonas, no capítulo 1. Essa necessidade de orar é uma demonstração da nossa condição humana, de termos sido criados por Deus para o relacionamento com o Criador. Quase todos oram quando em sofrimento. Homens tratam Deus, disse alguém, como se fosse um advogado. O buscam apenas quando estão em dificuldade. Aliás, nestes dias, nós estamos orando muito mais, porque ameaçados, inclusive na nossa vida, por este vírus que está assolando toda a humanidade. No Novo Testamento, nós lemos em Atos, no capítulo 9, versos 10 e 11, a respeito da identificação do apóstolo Paulo, nesta época ainda não apóstolo, mas apenas um que havia se convertido ao Senhor, quando aquela palavra é dada a Ananias, ajudando Ananias a como identificar aquele que ele deveria ajudar, porque havia passado por uma grande experiência e inclusive estava cego. O texto sagrado diz assim: ele, é uma referência a Saulo de Tarso, ele está orando. O cristão ora porque depende de Deus. E quem é sábio não negligencia quanto à prática da oração. Os incentivos para orar neste texto são importantes, pois o apóstolo Paulo, escrevendo no verso 3 desta leitura, diz assim: isso é bom e agradável diante de Deus. Orar é bom para nós porque honra o Senhor, é bom para nós porque exalta o Senhor, reconhece o seu poder. Sim, quando oramos, quando nos prostramos diante de Deus,
nós reconhecemos a sua santidade, o seu poder, a sua bondade e a sua graça. Nós declaramos a nossa pequenez e a nossa dependência dele, que é a fonte de todo o bem. Orar é bom para nós, porque por meio da oração nós aprendemos e nós crescemos em amor. O salmista, no Salmo 116, verso 1, escreveu assim: amo ao Senhor, porque Ele ouve o clamor da minha súplica. E orar é agradável a Deus, diz o texto. Há 4 palavras que são utilizadas aqui pelo apóstolo Paulo para a oração. A primeira delas é súplicas. Súplicas geralmente tem a ver com uma necessidade específica e muito particular. Quando nós suplicamos, nós devemos expressar algo bem definido. Por exemplo, uma necessidade específica, uma pessoa específica. Ou então estou orando a respeito de algo que de fato importa muito especificamente para a minha própria vida. As orações, a outra palavra utilizada, orações têm a ver com uma realidade mais genérica, mas ainda com toda a consciência da presença de Deus e da nossa situação que exige a oração. Um bom exemplo de oração é a experiência do publicano em Lucas, no capítulo 18, na conhecida parábola de Jesus, o fariseu e o publicano. Ele nem olha para os céus, nos afirma Lucas, no capítulo 18, mas ele diz: tem misericórdia de mim, pecador. A palavra intercessão enfatiza uma urgência corajosa, como a de Jesus no jardim do Getsêmani, que alguns autores chamam de a última entrega de Jesus, quando ele, orando ao Pai, disse: se possível, passa de mim este cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. No nosso caso, uma ilustração de intercessão é quando oramos especificamente enfatizando a nossa necessidade de vitória sobre a tentação. Quando nós oramos pedindo a Deus que nos fortaleça para que vençamos um mau hábito, quando intercedemos a respeito da nossa própria necessidade de crescer em amor a Deus e crescer em amor quanto ao nosso próximo. A ideia da intercessão é uma busca urgente por causa da nossa grande carência. E a quarta e última palavra utilizada para oração neste texto é ações de graças. As ações de graças na nossa vida devem ser constantes. E nós muitas vezes agimos assim, agradecemos a Deus, por exemplo, pelo alimento diário, pelo amanhecer cada dia, pela orientação constante do Senhor, pela orientação na solução das nossas lutas, que são tão comuns. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e verso 18, o apóstolo Paulo concluiu dizendo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Sim, Ele cuida de nós, Ele cuida do nosso sustento, Ele cuida da nossa saúde, Ele cuida da nossa mente, para que estejamos prontos para servi-lo com integridade. Nesse texto, o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar por todos os homens, devemos interceder por todos os homens
e especifica pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Esta é algo importante neste texto, porque quando hoje nós ouvimos a respeito disso, ouvimos esta orientação, devemos orar pelos reis e por todos os que exercem autoridade, nós às vezes temos reações negativas. É importante lembrarmos, para aprendermos algo neste texto, precisamos lembrar que não havia nenhum líder cristão na época em que o apóstolo Paulo escreveu esta orientação. J.C. Ryle pregou certa feita um sermão muito importante que ele intitulou Por Reis. E ele disse assim: considere quem eram os governadores quando 1 Timóteo foi escrito. Nero era o monstro da iniquidade. Os outros líderes eram Félix, Festus, Herodes Agripa e Gálio. Os líderes religiosos principais da época eram Anás e Caifás. E Paulo ainda escreveu a Timóteo: orem pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Eles eram maus, mas ordenados por Deus para ordenar a sociedade. Eles eram os líderes religiosos da época, Anás e Caifás. No Velho Testamento, Jeremias, o profeta, disse aos exilados que orassem pela paz e prosperidade da Babilônia. O édito de Ciro incluiu um pedido aos judeus que eles orassem pelo rei e por seus filhos. É muito interessante nós reconhecermos a necessidade hoje de orarmos pelas autoridades. Nós devemos orar pelas autoridades por causa da magnitude dos desafios que as autoridades do nosso tempo experimentam. Há muitas razões e nós podemos citar algumas destas razões importantes que nos devem levar a orar pelas autoridades do nosso tempo. Sim, prefeitos, governadores, presidente, líderes dos 3 poderes da República. Devemos orar por eles porque eles vivem sob pressão constante que a maioria de nós nem pode imaginar. Numa sociedade como a nossa, nós devemos estar sempre lembrados do texto sagrado que diz assim: o mundo jaz no maligno. Reconheçamos que a nossa sociedade é corrompida e os líderes, inclusive, são também tendentes à exploração dos semelhantes. Governantes, líderes políticos em todos os níveis não têm muitas vezes o preparo necessário para fazer a boa obra de liderança. Governantes, porque humanos, sofrem grandes tentações e nas quais só Deus mesmo pode dar a vitória. As tentações são muitas vezes na área da cobiça por riquezas materiais, quanto ao orgulho e quanto à sede insaciável de poder. Estas tentações são extremamente comuns e eles muitas vezes, nas tarefas que precisam executar, se sentem sozinhos, precisando de discernimento que só Deus pode dar. Precisam, muitos deles, colaboradores e auxiliares fiéis e interessados em ajudá-los na complexa tarefa da liderança. Ah, meus amados, nós precisamos reconhecer que é necessário orar por eles, porque eles são ministros de Deus,
segundo o próprio apóstolo Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 13, dos versos 1 a 10, que eu quero ler para os amados. Romanos capítulo 13, versos 1 a 10. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberás o louvor dela, porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição, de ira contra quem pratica o mal. Por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira contra quem pratica o mal. Por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por essa razão também pagais imposto, porque eles são servos de Deus para atenderem a isso. Li versos 1 ao verso 6. Lembremos-nos que este texto diz que a autoridade deles vem de Deus, foi ordenada por Deus, eles são servos de Deus. O pastor Riley escreveu certa feita o seguinte: é fácil criticar e desmerecer a conduta das autoridades, escrever artigos devastadores sobre suas decisões, vociferar ataques nas plataformas que podemos utilizar. Qualquer um pode rasgar uma veste bela e de alto preço, mas nem todos podem produzi-la. Esperar perfeição dos que estão em autoridade não é nem racional, nem sensato. Devemos orar por eles com muita sabedoria e criticá-los menos. Sim, precisamos orar por eles, sempre na certeza de que Deus continua no comando do mundo, no comando nas nações, na orientação daqueles que são autoridades sobre nós nestes dias, mesmo quando vivemos crises políticas diversas. Há vários textos importantes para lembrarmos agora, e dois deles são Provérbios, no capítulo 21 e verso 1. Provérbios, capítulo 21, o primeiro verso, que quero encontrar e ler para os amados. O texto diz assim: o coração do rei é como corrente de águas nas mãos do Senhor. Ele, isto é, o Senhor, o dirige para onde quer. E também no capítulo 19 de Provérbios, no verso 21, onde está escrito: há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é que prevalecerá. É interessante reconhecermos a necessidade de orar mais pelos nossos líderes, por aqueles que são autoridades sobre nós. Não tenhamos medo das circunstâncias que por vezes atravessamos em relação às lideranças e o efeito das lideranças na vida do nosso país. Lembremos-nos que Deus está sempre no controle dos acontecimentos na vida humana. Jamais devemos esquecer
a história do grande drama dos judeus, que é relatada no livro de Esther. Havia ali um confronto, conforme devemos lembrar, entre Esther, a rainha, e Amã, o inimigo dos judeus. Mas aconteceu o que para muitos era inesperado. Enquanto Amã procurava meios para eliminar Mardoqueu e todo o povo de Deus, de todo o povo judeu, nós aprendemos que enquanto Amã procurava meios para eliminar Mardoqueu, ele cavava a sua própria sepultura. E o fim da história foi a preservação do povo judeu, mesmo naquelas circunstâncias tão aterrorizantes. É importante lembrarmos, mais uma vez, que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, fala também a respeito do resultado de nós orarmos pelas autoridades. É interessante que ele diz assim, ele diz: oremos, supliquemos, intercedamos por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos, isto é o resultado, uma vida tranquila e serena em toda a piedade, em toda a honestidade. O resultado de orarmos por eles é que eles serão abençoados. E eles sendo abençoados com orientação do Senhor, nós seremos abençoados também. A nossa vida será tranquila, poderemos viver os princípios que temos para o relacionamento com Deus e com os homens. E seremos ajudados também, no sentido de cumprirmos a nossa missão principal, que é pregar o Evangelho a toda a criatura. Muitas vezes, quando eu vejo algumas notícias onde observo que alguns incentivam a intriga política e a crítica mais exacerbada em referência às decisões que vão sendo tomadas, eu fico pensando que esta perseguição, às vezes impiedosa, das nossas autoridades devem vir de pessoas que de fato não têm muita concepção a respeito da dificuldade que é liderar, por exemplo, um país tão desafiador como é o Brasil. O mundo sem Deus, ou o mundo na vida das pessoas que não levam a sério as orientações da palavra de Deus, porque não a conhecem, às vezes é exageradamente crítica e impiedosa e até inconsequente. Nós não podemos esperar da sociedade fundamentalmente alienada dos princípios e valores firmados na palavra de Deus a promoção da paz. A promoção da paz. Nós precisamos entender que Deus deseja que nós oremos por nossas autoridades, a fim de que eles sejam abençoados no cumprimento de suas tarefas. Isto será bom para o nosso país, isto será bom para nós. Muitas vezes, quando eu estou ouvindo afirmações excessivamente críticas, eu falo excessivamente críticas a respeito de nossas lideranças, o meu pensamento vai para um texto importante que encontramos em Provérbios, no capítulo 6, que diz assim, capítulo 6, versos 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor detesta, sim, 7 ele abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a praticar o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia a inimizade entre os irmãos.
A razão por que eu penso neste texto é porque esta última afirmação, e aquele que semeia inimizade, é precisamente o que alguns repórteres, e quem sabe alguns de nós, relaxadamente também entremos neste mesmo clima, é o que nós fazemos quando semeamos a intriga e a inimizade entre concidadãos nossos em nosso país. E esta inimizade naturalmente prejudica a paz e o bem-estar da sociedade. A minha oração é que nós que somos de Jesus levemos cada vez mais a sério esta exortação do apóstolo Paulo, porque isto será para o nosso bem. Eu quero repetir o texto. Antes de tudo exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se agirmos conforme esta exortação do apóstolo Paulo, nós teremos com certeza muito mais oportunidades de exercer o nosso papel principal como servos do Senhor Jesus Cristo. Eu me refiro a pregar o Evangelho, para que nossas autoridades e o nosso povo venham a conhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Esta tarefa é a tarefa principal da igreja. Amados, oremos por nossas autoridades. Eles carecem profundamente da ajuda de Deus e o sucesso deles concorrerá para o nosso bem, na sociedade em geral, e para o bem também da igreja, que promove e prega o Evangelho de Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém. Alguém orando, sim, eu sinto. Alguém orando por mim. Poderosas são as mãos me guiando e dando proteção. Eu creio sim. Eu creio sim, alguém orando por mim. Teus anjos olham, sim, eu sinto. Teus anjos olham por mim. Tantas lutas até chegar lá, mas a salvo estou pra te encontrar. Eu creio sim. Eu creio sim, teus anjos olham por mim. Tenho andado em campos áridos, sobre pedras eu dormi, e em cavernas tão escuras, solitário estava ali. E ainda assim eu prosseguia com firmeza e fé. Sempre alguém está orando todo o tempo por mim.
alguém orando, sim, eu sinto alguém orando por mim. Poderosas são as mãos me guiando e dando proteção. Eu creio sim, eu creio sim, alguém orando por mim, alguém orando por mim.